parecer que tá gravando. Seguindo com o diário de viagem. Eu tô aqui na beira do cenote. Lindo, lindo, uma delícia. Com muitos pássaros. Tem um pássaro azul com uma cauda linda. Linda, ele é azul e verde. Tem uma cauda assim que tem duas penas grandes. Que chama pássaro tó. E pelo que eu entendi, tó significa Deus. E ele é lindo, lindo, ele sempre vive nos cenotes. E aí esse sonzinho que você tá escutando atrás é provavelmente do pássaro tó. E eu tava aqui viajando em um monte de coisa, mas hoje tem 3 temas grandes assim que estão perpassando minha cabeça. E é sobre isso que eu quero falar. O primeiro deles é sobre o uso de medicina. E medicina, quando eu tô falando de uso de medicina de planta, de poder. Ou seja, ayahuasca, rapé, jurema, Santa Maria, que é a maconha. Aqui no lugar em que eu tô, é um lugar é um lugar de cura, né? É um lugar super espiritual. Então, para além do trabalho que eu estou fazendo, também estou aprendendo uma massagem que é uma massagem super forte, uma massagem maia, e que ela é com certeza espiritual. E é um lugar da mista, então vem a galera pro Daime. E o uso das plantas é super comum aqui, né? E eu tava pensando nisso por um tempo. Tava aqui com um amigo, com um irmãozinho que usa maconha o dia inteiro, assim. E eu tava nessa questão, assim, né? Do uso das coisas mesmo. E, tipo, primeiro me vem uma coisa muito forte de que com certeza, esse tipo de ferramenta, de instrumento, de planta, altera muito, né? Isso é certo, isso é certo. Conecta em outro lugar, relaxa, tem várias coisas que fazem, né? As várias plantas têm vários efeitos diferentes. E eu percebi em mim primeiro um preconceito grande, porque ainda que eu esteja aqui, que eu participe, que eu use em algum momento, há um preconceito dentro de mim de tipo, cara, não, isso aí é feio, é errado. Que tá aqui porque sim, porque é uma coisa que é comum, né? Na minha criação, né? Eu cresci na igreja adventista, conheço muita gente adventista, depois eu, né, tava, sei lá, em Salvador, em São Paulo, pelos lugares em que eu andei, as pessoas que eu conversei, tem uma resistência e um preconceito mesmo com todas essas coisas. Um medo também, bem grande. Por outro lado, também conheci muita gente e muita coisa que tá no outro extremo. E gente que não tá em extremo nenhum. E eu percebi em mim ainda um preconceito. Depois eu percebi que esse preconceito, ele tá saindo, ele tá tomando a forma de uma questão que é o uso dessas coisas como muleta. Porque é uma ferramenta assim. É uma ferramenta muito forte, muito grande. Mas tem essa questão do usar, se não usar, ficar se sentindo ansioso, ou qualquer coisa direto numa medicina, ou qualquer oportunidade.
E eu percebi em mim, e eu falei isso de verdade, inclusive, que eu tenho uma coisa muito forte de que é importante viver sem muleta, de que é importante viver, de poder andar com minhas próprias pernas, assim, sabe? Pô, se eu tenho ansiedade, se eu sou ansioso, então como eu consigo descobrir meios em mim mesmo para que eu esteja cada vez melhor? Para que se eu não tiver nada, nada, nada ao meu dispor, eu ainda consiga viver bem. Uma coisa de que, puta, tem gente que realmente precisa de muleta, por um motivo ou outro, e é necessário. E para essas pessoas, ótimo. Para outras pessoas, não. E eu fiquei pensando assim que tipo, não, eu não quero ser o tipo de pessoa que precisa de algo. Então tem em mim uma coisa forte de tomar cuidado para que eu não fique dependente de nenhuma ferramenta. Mas aí depois eu fiquei pensando que quanto mais eu descubro ferramentas técnicas minhas, ou técnicas de meditação, ou sei lá, eu vou trabalhar com a terra, eu vou fazer alguma coisa, eu vou assistir, eu vou conversar com quem eu amo. Foi inclusive um dos vídeos que eu coloquei, né, aí de que eu tava me sentindo assim super sozinho, super dolorido, e aí eu tava aí me abraçando, tentando me dar carinho, tentando me dar espaço. Liguei para pessoas, pedi ajudas e recebi ajuda. Lindo. Sem. E para essas ações não precisou de nenhuma medicina da floresta. Mas são todas técnicas também, hã? Então eu fiquei pensando, tipo, que eu tenho isso muito forte e de que isso é muito necessário. Mas agora, por outro lado, eu tava pensando também de que se tem à disposição, por que não? De que o uso de substâncias faz muito parte de ser humano, de verdade. E aí, quando eu falo uso de substância, eu tô falando de todo tipo de substância. Tipo, a gente come mamão pra cagar e banana pra aprender. A galera toma café pra ficar acordado. A gente usa, sei lá, algodão pra fazer roupa. E a gente sabe que a roupa de algodão é mais confortável e saudável pra pele do que uma roupa de poliéster. Então não é como se fosse, tipo, uma coisa, as coisas separadas, assim, sabe? A gente tá usando o tempo todo um monte de coisa. E existem coisas que têm poder, um efeito, uma coisa muito maior mesmo. Então realmente há que tomar cuidado e ter respeito e sentir a sacralidade de todas essas coisas. Ao mesmo tempo em que, cara, pra que tudo isso, sabe? Tipo, pode ser muito mais simples. Pode ser muito mais simples. Então eu tô aqui nessa masturbação mental, nessa coisa de tipo, onde que vai, o que é isso, como eu me relaciono com isso, sabe? Tentando tirar o que é tabu que não faz sentido, ao mesmo tempo em que tentando ter a segurança, o respeito e o entendimento de que tem coisas que sim fazem sentido. A gente sabe que não pode botar a mão no fogo porque queima, né? Então eu tô nessa história. O que é, como é, qual que é o limite, se sim, se não. E onde que isso me toca e onde que isso toca o outro, sabe? Tipo, quem sou eu pra dizer que o irmão que tá aí usando a Santa Maria, a maconha, durante o dia não pode tá feio, tá errado, sabe? Ou qualquer outro tipo de coisa. Vícios são normalmente compulsões, né? Eu entendo, pelas coisas que eu estudei, pelas coisas que eu li, que o vício tem muito menos a ver com a substância, a depender da substância. Claro, tem substâncias que colocam o corpo em uma situação de dependência.
Mas normalmente tem muito menos a ver com a substância do que com o estado da pessoa. Que a pessoa muitas vezes procura e faz diversas vezes, bebe, ou fuma, ou liga para um monte de gente, ou come doce, ou se masturba, ou faz um monte de coisas, porque é a maneira que conhece de lidar com as coisas que vive, com os sentimentos que tem, com a coisa, com o que está acontecendo. E na boa é assim que conhece, sabe? Então por que não? Ao mesmo tempo, por que não também descobrir outras maneiras? Por que não também ficar cada vez mais empoderado, ter várias ferramentas? Poder usar as muletas para fazer manobras, sabe? Tipo, pô, se eu consigo andar com minhas próprias pernas, se eu, se eu, se eu preciso de muleta, por que não fazer fisioterapia, por exemplo, para ficar mais forte nas minhas próprias pernas, mais forte no meu próprio corpo, né? E aí pensando com as medicinas da floresta, especificamente a maconha, que me nasceu isso, principalmente por causa da interação com esse amigo. Por que não realmente usar enquanto precisa, mas ao mesmo tempo ir reforçando a não necessidade delas, para precisar cada vez menos. E aí, uma vez que se usa, alcançar outros tipos de patamar, sabe? Se eu resolvo minhas coisas quando eu posso, aos poucos, meus problemas internos, eu posso ter uma potência muito maior para tudo, assim. E aí sair desse lugar de fuga, desse lugar de dependência, para passar para um lugar de consciência, de potência, sabe? Eu acho que eu ando pensando nisso hoje, assim.